Boa tarde, galerinha. Então a gente vai começar a nossa aula de biologia, né? Fazendo a correção que eu estou devendo, né? Eu estou devendo duas correções para vocês. Uma é daquelas questões objetivas, né? Que a gente vai tentar fazer hoje. E a outra é a correção daquelas atividades do livro. Como o nosso tempo é muito curto e eu sei que não vai dar para corrigir as duas, eu vou fazer o seguinte: essa semana eu corrijo uma e na outra eu passo conteúdo novo e corrijo a outra através de um vídeo, alguma coisa assim, se não der tempo, tá certo? Que o importante é a gente corrigir. Aí vocês assistem e vejam a correção que a gente vai fazer, tá certo? Então vamos ver hoje a correção daquelas questões objetivas que eu passei no dia 30/4, né? Que foi, eu acho que foi a última data. Mas a gente vê aqui. Então a gente estava falando no último conteúdo sobre a questão da origem da vida no planeta Terra, né? Como é que surgiu aquelas teorias, né? Aqueles pensamentos da abiogênese, Big Bang, panspermia e entre outras teorias. Aí o objetivo do estudo, como a gente já vem vendo, né, naqueles vídeos anteriores, é compreender as teorias do surgimento e as suas diferenças, como criacionismo, Big Bang, panspermia, teoria da evolução química, biogênese e abiogênese, e compreender os pensamentos científicos dos cientistas e os pensadores que formularam essas teorias e foram pregadas em seu tempo. Entender que de fato uma teoria pode levar a outras teorias através do pensamento científico ou crítico. Então a gente vai dar a correção, a devolutiva do dia 30/4, como eu estava falando. Qualquer dúvida vocês podem me chamar pelo WhatsApp, né? Lá no privado vocês chamam para tirar dúvida, ou lá pelo Google Meet, quando a gente tiver a aula, então falem, né? Para a gente saber se você está tendo dúvida ou não. E também pode deixar lá no Google Sala de Aula, que é uma ferramenta excelente. Agora, pessoal, por favor, não deixem de fazer as atividades, não deixem de participar, mesmo que seja de forma assíncrona, né? Se caso você perder a aula, o professor está deixando 5 dias para você fazer as atividades em aberto. Então façam, porque a minha nota, como eu falei para vocês, é baseada nessa questão de atividades feitas, né, e o rendimento nessas atividades, que tem atividades que valem notas e também tem atividades que valem pontos de participação. Então é interessante fazer as atividades para você ter uma nota boa, né? Então vai depender de vocês. Ah, professor, não posso fazer, eu não posso assistir a sua aula. Mas você pode fazer de maneira assíncrona. Você tem 5 dias para fazer isso. Até uma outra quarta-feira, né, você pode fazer isso. Tá certo? Mas não deixe de fazer, porque eu não quero prejudicar ninguém. Eu quero ajudar vocês, mas vocês também precisam se ajudar. Precisam fazer um esforcinho, cada um de vocês, para terem a nota de vocês. Tá certo? Então vamos começar? Vamos, né? Primeira questão. Em nossas aulas remotas, o professor Marcelo Soares falou sobre o renomado Louis Pasteur, né? O experimento que foi essencial para acabar com a ideia errônea existente na época sobre a origem da vida. A teoria que entrou em descrédito por causa desses experimentos, quer dizer, descrédito, quer dizer, perdeu a credibilidade. Não é aqui Pasteur fundamentou. Aí, como eu falei, nós tínhamos duas teorias. Uma era chamada abiogênese e a outra foi chamada biogênese. Qual era a essência de cada uma dessas teorias? A biogênese, como eu falei, o A que é uma negação, é que dizia que toda a vida ela surgiu de matéria inanimada, através de uma geração espontânea. Por exemplo, desse pincel aqui, com a ação de outras substâncias, que o pincel aqui não tem vida, né? Pode ter nascido um canguru. Isso daqui é a biogênese. Quem acreditava nisso era o chamado Aristóteles, né?
Então, ele acreditava nessa teoria, né? Então, por exemplo, se tivesse lixo, resto de pano, escuridão, surgia dentro de 21 dias ratos, né? Eles até criaram uma receita falando sobre isso, né? Se você tinha laranjas, as laranjas caíam do pé, aí daqui a pouco surgiam carneiros dessas laranjas podres, né? E assim por diante. Essa teoria foi chamada abiogênese, que tudo surgia do nada, que tudo surgia de matéria inanimada, sem vida, né? Que surgia essa vida, né? O sapo, eles diziam que surgia de uma pedra, né? Com a irradiação do sol e outros elementos, surgiu um cururu. Então isso era chamada abiogênese. Era loucura? Era. Eu até expliquei para vocês, mas é porque lá, naquela época, não é que Aristóteles fosse burro, pelo amor de Deus. É porque eles não tinham aquela visão científica de parar, de reparar, de ficar olhando o meio à sua volta. Né? Então eles não reparavam nisso. E a biologia, ela precisa esse olhar. As ciências da natureza, ela precisa desse olhar. Já a biogênese, ele diz o seguinte, que toda vida se origina de uma outra vida pré-existente. Né? Como a gente estava falando, só pode haver vida se tiver vida. Então, no relacionamento de dois seres vivos, vai nascer um outro ser vivo. Aí teve o Red, que fez o experimento da carne, na qual a mosca pousou, deixou os ovinhos dela, mas é porque ela já tinha cruzado e trocado o material genético e deixou lá os ovinhos só na carne para poder surgir vida. Aí vocês estão lembrados que eu falei de Nijiran e de Spallanzani, que brigaram porque Nijiran acreditava na teoria que Aristóteles acreditava, que era a biogênese, né? Que tudo surgia do nada. Já Spallanzani acreditava na teoria do Red, da biogênese. Aí o que é que aconteceu? Ficou aquela confusão entre Red, entre Needham e Spallanzani, e aí chegou Louis Pasteur para definir a teoria. O que é que ele fez? Ele pegou um recipiente na qual tinha um pescoço de cisne, né? Que a gente tem até lá as imagens na aula anterior, e aí ele deixou um pequeno furo para a entrada do ar, já que o Needham tinha dito que o Spallanzani tinha matado o caldo porque não deixou o ar entrar. Então ele esquentou o caldo e não nasceu vida. Ele só foi nascer vida nesse caldo, como a gente viu nas aulas passadas, quando ele quebrou o frasco, que aí os micro-organismos entraram e aí foi começar a se encher de bactérias, né? Tanto é que aí, com essa teoria, Pasteur fundamentou a teoria de que só a vida pode nascer de outra vida. Então, quando se fala em descrédito, era aquela teoria que surgia do nada. Qual era a teoria que surgia do nada? Era a biogênese, certo? Então foi essa a teoria que Louis Pasteur, né, no caso está aqui ele, derrubou em relação às outras. Teoria celular é da composição das células, como são formadas. Panspermia é aquela que veio do espaço. Biogênese é aquela que eu estava falando do Red, que só há vida se tiver vida, que acabou derrubando a biogênese. E ancestralidade vem de Darwin e Lamarck, né, que a gente ainda não viu. Mas a gente vai ver, tá certo? Então vamos passar para a segunda questão. Segunda questão. Qualquer dúvida, me chamem, viu, meu povo? O famoso científico, famoso no meio científico, Francesco Redi, foi um exemplo de cientista que ficou bastante conhecido pelos seus estudos sobre o surgimento da vida, pela constatação de que um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo. Para provar, o que ele fez? Ele colocou carne nos frascos, e um ele tampou e o outro ele deixou. Estão lembrados desse experimento? Então era a letra A, né? Ele realizou um experimento, na qual ele botou 2 pedaços de carne, um em cada frasco, um ele tampou com gazezinho, o outro ele deixou em aberto. Aí o que é que eu falei? Que as moscas não puderam pousar na carne e deixar seus ovos, mas na outra, que estava aberta, a mosca veio, pousou e deixou
os seus ovinhos dentro da carne, e aí começou a surgir vida. Então ele deduziu a teoria chamada biogênese, que toda vida só nasce através de outra vida pré-existente. Aí vamos ver aqui porque não era B. Realizou um experimento em um caldo de carne? Não. Quem realizou esse experimento de caldo foi Needham e Spallanzani. Então já estaria errado aí. Letra C. Realizou um experimento de caldo de carne? Ó, Needham e Spallanzani. Já está errado aí. Realizou um experimento com um pedaço de carne? Aí pode ser, né? Colocados em um balão com um gargalo em forma de pescoço de cisne? Não. Aí está uma mistura entre a teoria de Red e também de Louis Pasteur, né? Então, no caso, está errado. Realizou um experimento que foi simulado a atmosfera terrestre? Não. Esse daqui foi de Miller. Então, a resposta correta era a primeira aqui. Realizou um experimento com um pedaço de carne que foram colocados em frasco, com gás nos frascos cobertos e descobertos, e as moscas colocaram os ovos e as larvas surgiram, certo? A próxima questão. Qualquer dúvida, podem me chamar. Analise as afirmações abaixo sobre a teoria de origem da vida. Essas afirmações fortalecem a teoria de origem da vida chamada. Então vamos ver aqui, a primeira afirmação. Um ser vivo é originado a partir de outro ser vivo pré-existente. Resumidamente, só a vida se tiver vida, biogênese. O experimento de Red, Needham, Spallanzani e Pasteur comprovam o surgimento de seres vivos pela reprodução de seres já existentes, biogênese. Apesar de ser uma teoria aceita, não se conseguiu demonstrar como surgiu o primeiro ser vivo. Isso é verdade, então é biogênese. Evolução química, ela fala que toda vida surgiu na água, né? Estão lembrados? A biogênese fala que o ser surgiu de matéria inanimada, né? Aquele negócio, nasceu da tangerina, né? A panspermia diz que a vida surgiu no espaço, né? Que eu falei para vocês. E a geração espontânea, ela fala que toda vida nasce do nada, que também é a biogênese, né? Então, no caso, seria a letra C, biogênese, pessoal. Próxima questão. Aí, ó, número 4. No passado, durante muito tempo, acreditou-se na teoria da geração espontânea, que tudo nasce do nada, né? Do tijolo nasce o cururu. Para o surgimento da vida. Com a queda dessa teoria, surgiu a dúvida como os seres vivos surgiram na Terra pela primeira vez. Uma das teorias aceita atualmente a teoria da evolução química, né? Que era qual a teoria da evolução química? No caso, teve a grande explosão, que foi o Big Bang, né? Que eu falei para vocês. Aí o que aconteceu? O espaço foi se enchendo de bola de fogo, que foi para tudo que foi lá. Essas bolas de fogo não tinham vida. E desses gases que foram ficando em volta, tinham o quê? As substâncias químicas, porque o fogo, quando produz fumaça, ele produz substância química, por isso que é chamada teoria da evolução química. Com disparo, até mostrei lá um desenho da Terra, de cargas eletromagnéticas, esses compostos químicos, né, essas substâncias, esses átomos, foram se juntando e formando substância. Que aí juntou uma das substâncias que eu até falei, que era a água, o oxigênio, o ozônio e outras substâncias, né, que foram se juntando. E aí, o que aconteceu? Com a água veio as chuvas, passou milhões e milhões e milhões de anos até a Terra esfriar. Então a Terra era uma forma gasosa, depois foi virando líquida, e depois foi ficando uma massa dura, e depois dessa massa dura que constituiu a Pangeia, em geografia que a gente vê, aí surgiu os grandes lagos, que depois se transformaram em continentes e oceanos, né? Então, nesse caso aí, letra A vida surgiu como um resultado do processo de evolução química, em que compostos inorgânicos, né, oxigênio, nitrogênio, isso está certo,
se combinaram originando moléculas orgânicas simples e depois complexas até se originar os seres vivos, está corretamente essa. Letra B. A vida na Terra se originou de seres vivos ou substâncias precursoras da vida proveniente de outros locais. A letra B é panspermia, que a gente já viu. Letra C. A vida surgiu pela evolução natural de vírus presentes desde o início na formação do planeta no Big Bang. Big Bang era a teoria da grande explosão, não de surgimento da Terra, né? Letra D. Os primeiros organismos vivos se originaram-se da combinação de nitrogênio gasoso presente na concentração na atmosfera com a sílica presente no solo. Não, pessoal, teve que ter o oxigênio, teve que ter, no caso aí, outras substâncias, né? O ozônio, né? O carbono, então para surgir vida. Essa daqui é a questão do ciclo de vida dos solos, então não tem nada a ver. A vida surgiu da relação simbiótica entre dois seres primitivos que compartilhavam características comuns, como a ausência de parede celular e envoltório nuclear. Não, ela partiu de organismos de produção de aminoácidos. Aqui ele já está na frente, ele está falando da célula procariótica. E antes da célula procariótica teve que ter os aminoácidos para formarem quem? O RNA e o DNA, tá certo? Então essa daí não seria a correta. Então seria a letra A, né, que tem aí. E a quinta e última questão, a origem da vida é o tema que sempre intrigou a sociedade desde a antiguidade. Alguns pensadores, como Aristóteles, que a gente estava falando desde o começo da aula, acreditavam que a vida surgia a partir de matéria bruta. Essa teoria ficou conhecida como a biogênese. Tudo nasce de maneira espontânea, né? Então, no caso, seria a biogênese. Biogênese é do Red, que a vida só nasce através de outra vida pré-existente. Seleção natural é de Charles Darwin, que a gente ainda vai ver. E a teoria da herança dos caracteres adquiridos, aí já é da ciência moderna, genética. E a evolução, ela pode vir de Darwin e Lamarck. Tá certo, meu povo? Então, teoria correta, a biogênese. E eu quero agradecer a vocês, né, por ter participado da nossa aula. Aqueles que não assistiram, assistam através do vídeo. É o que eu peço a vocês. Participem, porque a nota de vocês depende, como eu falei, da participação e também depende do seu desempenho nas minhas aulas, tá certo? Então façam as atividades, participem. Não coloque só um pontinho lá não, como tem gente que está colocando, porque aí a participação é nula, meu povo. Eu posso dar até a presença, mas com relação à nota ela baixa. Tá certo? Então, um bom final de semana. Que Deus abençoe a vocês. Um abraço, já que a gente não pode abraçar nesse momento, né? Mas um abraço virtual. Um beijo também, de forma virtual. Que vocês tenham um excelente final de semana. Que Deus abençoe vocês. Essa atividade vai ficar aberta até a próxima semana. Não se esqueçam de fazer. Tirem um tempinho, aqueles que não puderam assistir pelo Google Meet. Quem tiver dúvida, é só me chamar no privado do WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Tá certo, meus queridos? Então, tudo de bom. Mais uma vez, tchau. Fiquem com Deus e tenham um excelente final de semana na vida de vocês. E se cuidem, pessoal, porque a pandemia aí tá grande. Não vamos nos contaminar, certo? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.